Estamos aqui com a senadora do Amazonas, a Vanessa Graziotin, nossa senadora do PCdoB e procuradora da Mulher do Senado. Senadora, eu gostaria que você comentasse conosco se é possível reverter a reforma trabalhista, qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, infelizmente, uma reforma que foi aprovada ainda no semestre passado começou a vigorar a partir do dia 11. Em seguida, o presidente, entre aspas, Michel Temer, editou uma medida provisória fruto de um acordo que ele fez com senadores e senadoras da sua base de apoio. E o que a gente viu com a edição da medida provisória, que só veio depois do dia 11 de novembro, ou seja, depois do início do vigor da nova lei, o que traz uma insegurança jurídica gigantesca, é que a medida provisória conseguiu deixar pior ainda a reforma trabalhista. Vamos pegar o exemplo das mulheres gestantes e lactantes, que já o projeto aprovado originalmente, portanto a lei, permitia o trabalho insalubre dessas mulheres. Agora, a única coisa que ele fez dizendo que a mulher tem que abdicar do trabalho, ela tem essa liberdade de dizer se quer ou não continuar no trabalho insalubre. Mas nesse caso ela perderia o adicional de insalubridade, ou seja, na prática ele está forçando as mulheres a continuar trabalhando em lugares insalubres. Além disso, essa reforma destrói todo o conjunto de conquistas obtidas durante anos e anos, décadas e décadas, porque rasga a CLT. Aí dizem, mas não mexem na Constituição, portanto não deixam os direitos básicos, como 13º, férias, FGTS, mexem sim, porque eles criam a nova figura de contratação, que é o autônomo exclusivo. E esse autônomo, ele é um empregado, mas não será mais chamado de empregado, é um colaborador, é alguém que presta serviço, que vende o seu serviço, só que com a pequena diferença, não tem carteira de trabalho assinada. Se não tem carteira de trabalho assinada, não tem 13º, não tem férias, não tem descanso semanal remunerado. Então, é muito ruim. Nós estamos apresentando a proposta, abraçando a ideia do referendo revogatório. Porque o que esse governo ilegítimo está fazendo, além de vender o Brasil ao capital estrangeiro e vendendo a preço de banana, é retirando os direitos dos trabalhadores. E qual a importância de ter uma candidatura feminina para as eleições de 2018 para o Palácio do Planalto? O que isso muda a senhora como procuradora da mulher Aí no Senado? Eu levantaria o seguinte, não é só uma candidatura feminina, é uma candidatura comprometida com as bandeiras e com as lutas das mulheres, porque muitas vezes a gente vê candidatas a prefeitas, a governadoras, ao próprio parlamento, ao Senado, e mulheres que não falam sobre a necessidade de construção de uma sociedade mais igualitária no tratamento entre homens e mulheres, né? Então são poucas aquelas que dizem e enfatizam a questão de que a mulher ganha 25% a menos ainda dos salários, apesar de ter um maior nível de escolaridade, de que a mulher trabalha muito mais, mas sofre muita violência e que acumula um monte de afazeres, não é? Então, a candidatura feminina, no caso a candidatura da Manuela, ela representa uma candidatura que eu digo a cara do Brasil e talvez mais do que isso, a cara do sonho, do anseio do povo brasileiro, porque é uma candidatura que representa as mulheres na sua integralidade. É mãe, apesar de ser jovem e consciente da importância da luta das mulheres. Segundo, representa a juventude, que infelizmente sempre foi esse o ímpeto da juventude, a mudança, a participação, e hoje não tem sido assim. Porque a juventude, dentro desse processo todo de criminalização, da política, de denúncias, a juventude está um pouco apática e muitas vezes sem saber qual o caminho seguir. Então, a Manuela entra também para representar tudo isso. Agora entra para representar as ideias do PCdoB, que são ideias da construção de uma sociedade mais solidária, ideias que entendem que o centro de tudo não é o mercado, como é o sistema que nós vivemos, o centro de tudo é a população. Então, se a gente fala em investimento, é investimento que vai servir a maioria da população. Então, por isso que Manu fala da necessidade da revolução na educação, da revolução na moradia, porque o que nós precisamos é resgatar aquele governo que de fato se preocupe com as pessoas. Muito obrigada pela sua participação.